Olá pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver, sejam bem-vindos. Mais uma semana que nos reunimos para ler este belo livro que se chama Pensamento e Vida. Quem escreve o livro é o Espírito Emmanuel através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Se você não conhece os capítulos anteriores, você pode acessar. E nós vimos na semana anterior, falamos a respeito da vocação, como é importante essa questão de estarmos vocacionados ou não é? Como aqueles talentos que nos foram fornecidos e que alguns de nós multiplica ou então alguns de nós deixa meio de lado, enterrando os talentos. Mas hoje entraremos num outro capítulo falando a respeito da profissão, capítulo 17. Então fique conosco, para quem não me conhece, eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas amigas, queridos irmãos. Essa alegria se renova em cada encontro do nosso programa Alegria de Viver. Por quê? Porque viver é conhecer aquilo que é importante para que a vida tenha sentido. A maior parte das pessoas vive sem saber por que está vivendo. Transformam o estágio na terra num estágio de engorda, como se fosse um suíno, um leitãozinho lá no seu curral, comendo o que não presta para ver se ele estufa. E não tem um sentido do porquê está passando pela dificuldade, o que ele deve enfrentar, como ele deve se melhorar. Então a vida só pode ter realmente uma compreensão quando você conhece essas leis. E ao fazer essa asserção positiva, essa assimilação desses conteúdos, você descobre que a coisa mais bonita que você possui, a mais preciosa que você tem, não é o seu carro, não é a sua casa, não é a beleza dos seus filhos, não, é a vida. A vida é seu maior tesouro. Por isso nós precisamos ter alegria para viver de uma forma que nós tenhamos um objetivo e saibamos como atingi-lo. E a única forma para que isso aconteça é utilizar a capacidade de pensar. Se você fosse um animal irracional, se você fosse um pé de alface, você não teria como sair daquele lugar em que você foi semeado, nem poderia deixar os hábitos, mesmo que você caminhasse, os hábitos da sua espécie. Você estaria sempre, se fosse uma topeira, condenada a viver debaixo da terra, se fosse uma formiga, condenada a fazer furo naquela mesma área para fazer sua toca, se fosse um passarinho, teria que construir o seu ninho do mesmo jeito, tomando chuva, vivendo tão pouco tempo e não alteraria em nada a ordem do mundo. Mas você é um ser humano. Você é o único que pode mudar a realidade com conhecimento e transformá-la para uma coisa muito melhor. Por isso a alegria de viver. Por isso termos capacidade de discernir com base na compreensão das leis do universo por que nós temos esse potencial e como empregá-lo. E é exatamente isso que nós estamos aprendendo com esta obra. Uma obra que é aparentemente fina, aparentemente fácil de ler, mas que é muito densa. Por isso, a cada semana nós vamos lendo um capítulo. Nós vimos, como a Solange falou, os capítulos anteriores, cada um com um conteúdo em uma área. Hoje, como você vai ver aqui, na geral, nós vamos ao capítulo 17, não é, Solange? Isso mesmo. Cujo título é... Profissão. Profissão. Vamos Opa, lá? profissão? Eu gostei desse tema porque é onde eu vou ganhar o meu tutu. Vamos lá, vamos ver a profissão. O que Emmanuel vai falar? Acompanhe o texto com a gente. Pelos contatos da profissão, cria o homem vasta escola de trabalho, construindo a dignidade humana. Contudo, pela abnegação, emite reflexos da beleza divina, abrindo trilhos novos para o reino celestial. Bem, olha aqui, Emmanuel já está falando algo interessante do ponto de vista do conteúdo da profissão. Porque ele disse, pelos contatos da profissão, o homem cria uma escola de trabalho. Ele tem que ganhar a vida, ele tem que criar uma maneira de obter recurso, construindo, graças a isso, a dignidade. Ele não vai tomar de ninguém, ele não vai subtrair de uma outra pessoa para que ele aproveite e prejudique essa outra pessoa. Então ele vai oferecer algo que alguém vai desejar ter e vai retribuir com o pagamento, com aquilo que ele vai precisar. É uma troca, não é? É habilidade
contra recurso que seja correspondente. Agora, a abnegação. Abnegação. Essa palavra é muito importante porque ela aparece em vários lugares. Se você for na pergunta 912 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar na questão 912, que fala sobre as paixões, vamos encontrar justamente a abnegação. Como é que o homem consegue vencer suas paixões? E lá está escrito, praticando a abnegação de si mesmo. Vimos que a abnegação é fundamental para vencer determinadas inclinações. E aqui você vê que ela também se encontra. E nós vamos, com o intuito de aprendizado, vamos buscar a definição de abnegação. É algo que é muito importante que você pense. Veja só, as definições que nós temos de abnegação são, no caso da religiosidade, não é abnegação religiosa, renúncia à própria vontade em função de anseios místicos ou princípios religiosos. Abnegatio é a negação de si mesmo. Na questão ética, em filosofia, na parte ética, de comportamento, de conduta, a definição é o sacrifício voluntário dos próprios desejos, da própria vontade ou das tendências humanas naturais em nome de qualquer imperativo ético, de qualquer coisa que seja mais importante. Você se nega para homenagear algo que seja mais importante do que você. Vejam então, Emmanuel está falando que a profissão é importante porque nos dá dignidade no ganhar aquilo que é necessário para a sobrevivência. Porém, ao abnegar-se, o homem emite reflexos de uma beleza divina, abrindo, tirando o véu dos trilhos novos para o reino celestial. Ele vai então além de apenas ter uma relação profissional. Ele começa a compreender de que matéria ética o universo é construído. E já isso no primeiro parágrafo. É muito interessante porque ele vai agora reproduzir esta comparação ao longo de todo o texto. Vamos acompanhar, Solange? Vamos lá? A profissão honestamente exercida, embora em regime de retribuição, inclina os semelhantes para o culto ao dever. Dever é importante, o horário, promessa e cumprimento, atendimento das expectativas daquilo que você empenhou como palavra. Essa é a profissão quando honestamente exercida. Agora, e a abnegação? A abnegação, que é sacrifício pela felicidade alheia, sublima o espírito. É por isso que todos os povos sentem necessidade de erguer no íntimo do próprio seio, do seu núcleo, um altar permanente em que rendam tributo aos legítimos heróis. A abnegação, que começa onde termina o dever, possibilita a repercussão da esfera superior sobre o campo da humanidade. Aqui nós começamos a perceber a diferença entre a profissão, que é o exercício do dever, e a abnegação, que é você ir além de cumprir a sua tarefa. É você esquecer de você e fazer por outro algo que possa ajudar essa outra pessoa sem esperar vantagem, como se fosse uma profissão. Você vence o impulso de ganho para que outros se beneficiem e você se satisfaça com essa felicidade alheia. É o conceito dessa ótica celeste em todo o universo. Por acaso você respeitaria Jesus se você tivesse descoberto lá no final dos evangelhos que para tudo que Jesus fez as pessoas tinham que deixar uma moedinha na bolsa lá de Simão Pedro? Jesus curou cego, curou leproso, né? Restituiu o movimento às pessoas que eram inválidas, mas todo mundo teve que deixar uma moedinha lá na sacola. Você respeitaria uma postura dessa natureza?
se você descobrisse que Jesus o que fez por interesse econômico? Ou por fama? Então Jesus curava Solange e depois Simão falava assim, gente, depois vocês espalham aí que foi Jesus que curou você, hein, porque Jesus está esperando ficar conhecido. Quer dizer, é outro interesse. Uma coisa que não é financeira, mas é de fama, de poder. E quem sabe, quando tiver eleição aqui na Palestina, vocês não possam votar nele, não é? Jesus vai se candidatar a ser governador da Palestina. Primeiro ele está curando todo mundo para que todo mundo agradeça e depois você agradece com voto. Ah, que interessante, não é? Isso não seria abnegação, isso seria negócio, isso seria uma coisa espúria, porque estaria misturando o poder divino com o interesse mesquinho da vida humana. Então agora nós estamos vendo o que significa essa abnegatio, essa negação de você mesmo, que é o sacrifício pela felicidade dos outros. E é por esse motivo que nós vamos encontrar em todos os povos, como ele está dizendo aqui, nós vamos encontrar aqueles cultos aos heróis. Vamos citar apenas um aqui no Brasil. Você já ouviu falar de Tiradentes, não é mesmo? Tiradentes, aquele que é o mártir da Inconfidência. Aquele que, junto de outros que eram pessoas importantes, cultas, fez um movimento para tentar libertar o Brasil, na época, do jugo português. E, no entanto, quando isso foi descoberto, porque um dos que fazia parte dessa conjuração entregou todos os seus amigos porque ele queria um perdão de uma dívida, como contam aí na história, todos os ratos pularam do navio, apenas um, que era o mais pobre, o alferes, era um cargo inferior do exército. Era aquele que usava o aparelho para tirar dente, e assim ele ficou conhecido como Tiradentes. Ele foi o único que confirmou que fazia parte, que estava lutando. Ele não entregou o seu ideal. E graças a isto, ele foi preso, condenado, enforcado e esquartejado para que todos os seus membros estivessem nas estradas reais da época, a fim de que os que passavam vissem o torso, a coxa, a cabeça pelos caminhos para servir de intimidação. Destruíram a sua casa e jogaram um sal no terreno para que ali não nascesse nada por mais de 5 gerações. Eram estas as medidas. Mas o que gerou tudo isto? Um injustiçado que não era o líder, que não era o cabeça, que estava lutando por um ideal de libertação para todos os brasileiros. O único que foi vítima e que assumiu a sua responsabilidade e foi trucidado covardemente, tornou-se um herói. Este herói é aquele que fez por negar-se, fez em benefício de todos. E assim nós vemos em todas as nações, homens que acabaram sendo mártires de suas ideias elevadas para o benefício de todos e que não foram compreendidos, foram assassinados, como Sócrates, como Jesus, como Gandhi, como outros grandes homens, Jerônimo de Praga, como Johann Hus, queimados por defenderem seus ideais, e muitos outros. Então, todas as nações têm homens de valor que deixaram seus interesses para defender e lutar por causas superiores. E é isso que faz com que esses grupos sociais enalteçam estas criaturas que demonstraram que é possível e que somente a esse custo é que se constrói uma sociedade digna, uma sociedade decente, em que você não pensa quanto vai entrar no meu bolso para eu exercer o meu mandato. Você não pensa quanto eu vou ganhar para eu servir a Deus. Não, você não quer mais saber disso. É muito importante. E agora nós vamos continuar, Solange. Vamos lá. As comparações que faz Emmanuel a respeito dessa diferenciação. Vamos lá. O delinquente comum, algemado ao cárcere, inspira piedade e sofrimento.
O paladino, o herói de uma causa nobre, injustamente recluso, injustamente preso no mesmo sítio, provoca respeito e imitação. Olha só, as duas coisas numa mesma cela. Um delinquente comum, preso ao cárcere, cometeu um crime e ele merece a punição. Então as pessoas olham para ele e ficam com pena, mas ele está lá porque ele precisa. Ele deu causa a isso. Porém, o herói de uma causa nobre, que foi preso injustamente e que está na mesma cela, ele faz o quê? Ele gera nas pessoas que vão até ali esse respeito e esta vontade de fazer a mesma coisa, de imitar esse gesto de nobreza. Na mesma cela. Duas situações idênticas. Não há nenhuma diferença, apenas que um está preso justamente e o outro não. O outro está ali sem que tenha cometido o crime, só que está submetido ao cárcere. Vamos ver o que mais que Emmanuel nos fala. O administrador consciente e amigo que reparte os bens do serviço, gastando a parte que lhe compete, com zelosa retidão, é um padrão de virtudes terrenas. O homem que cede suor e sangue de si mesmo a benefício de todos, sem cogitar do seu interesse, é um apóstolo das virtudes celestes. Primeiro estamos vendo o padrão de virtudes da terra. E no segundo caso, estamos vendo o quê? Estamos vendo o padrão das virtudes do céu. Aquele que é um administrador que está exercendo uma função pública correta, justa, lícita, de forma proba, correta sim, no sentido de não pegar nada que não é seu, ele está determinado a fazer da sua profissão algo que seja exemplo para os outros. E isso é virtuoso. É virtuoso para os que estão podendo confiar na sua honradez, na sua honestidade. Só que ele é um profissional. Porém, o homem que não é um administrador, que não é um homem importante de negócios, que está suando, que está cedendo seu sangue, seu suor, a benefício de todos os outros, um servo, um funcionário sem qualquer realce, ou mesmo um anônimo. Um voluntário, por exemplo. Um voluntário, sem pensar nele mesmo, se ele vai comer, se ele não vai comer, se vai sobrar para ele alguma coisa, apenas porque ele está tentando salvar uma população de uma enchente, está carregando o saco, enchendo o saco de areia para fazer com que aquela enchente não transborde, aquele riacho não invada as casas, não está ganhando nada com isso. Este indivíduo, ele é padrão das virtudes do céu. Ele não vai se beneficiar com essas coisas. Ele apenas está demonstrando que um ser humano pode ajudar o outro sem esperar que seja pago por isso. Vamos continuar aqui, Solange. A ama, devidamente paga por seu trabalho, junto à criança que lhe recebe o carinho, é credora natural de atenção e reconhecimento. Mas o coração materno, em constante renúncia, arrebata quem o contempla à glória do amor puro. É a mesma comparação, não é, Solange? Exatamente, pode está comentar. bem claro. Não, que a gente vê que Emmanuel volta novamente a fazer a mesma comparação entre aquela que recebe algo, é a mama de leite, mas que está recebendo pelo seu trabalho. É lógico que ela também, né, terá o carinho, o reconhecimento e o carinho daquela criança e o reconhecimento dos demais. Agora, diferente daquela que é a mãe, que é aquela que cuida, que é aquela que deu à luz, que é aquela que ama, que realmente faz tudo o que pode com toda a abnegação do mundo. Essa sim, ela tem uma, vamos dizer assim, uma glória muito maior pelo seu esforço e sua abnegação. Então, novamente, essa comparação entre as coisas materiais, não no sentido do que é a profissão, do que nós sermos remunerados por um trabalho e daqueles que trabalham
Porque você se abnegar a benefício de outrem, não deixa de você de ser também um trabalho, porque você estará trabalhando a benefício de outrem e não estará recebendo nada em troca. Então são moedas diferentes, com pesos bem diferentes. Então vamos seguir adiante? Vamos lá, vamos em frente. É assim que o matemático, coroando-se de considerações públicas, dignamente gratificado pela obra que realiza, é catalogado à conta de cientista. E o cientista, mergulhado no trabalho incessante em favor da tranquilidade e da segurança da civilização, esquecido de si mesmo, é classificado por benfeitor. Aqui vemos duas diferenças, né? O matemático, cheio de reconhecimento e consideração pública, ele estará dignificando a sua inteligência e será analisado pela obra que realiza, considerado como um cientista dos números, descobriu equações, enquanto que aquele cientista, mergulhado no trabalho incessante, aqueles de laboratório, que ninguém fica sabendo quanto ele não dormiu, quanto ele não comeu, para que a tranquilidade e a segurança da população, da civilização aconteça, esquecido dele mesmo, é classificado como um benfeitor. Ele não é visto apenas como um cientista. Não, ele é um benfeitor da humanidade. Alguém, por exemplo, vamos citar aqui a história daquele francês químico que descobriu inúmeras vacinas, estudando o antraz, Louis Pasteur, graças a quem muitas dúvidas na área da ciência foram debeladas pelo seu empenho, chegando ao ponto de sofrer restrições em função de um acidente vascular cerebral que tirou parte de seus movimentos. Ele que estava pensando na saúde de seus semelhantes e que tinha que enfrentar uma sociedade científica arrogante, mentirosa, orgulhosa, que não aceitava sequer lavar as mãos e via isso como uma ofensa, explicou e demonstrou que os micróbios, as bactérias das mãos, transferidas de uma parturiente para outra, produziam a febre puerperal que matava muitas mulheres. E isso foi uma demonstração que ele pôde realizar para o convencimento de médicos, enquanto que ele não era médico, ele era um químico. E por isso também era ridicularizado. Todos nós conhecemos este nome, o Instituto Pasteur. A França enalteceu este homem com tudo o que significa de respeito, de homenagem, de comendas, de medalhas, enquanto que ninguém sabe o nome daqueles que o ironizavam, ninguém sabe quem foram os ridículos que pisavam nele, que maldiziam sobre a sua conduta, porque são medíocres. Podiam na época ser importantes, ter empáfias de academias, mas estavam a serviço de si próprios, enquanto ele estava fazendo o bem para a humanidade. Então este cientista, devotado a isto de uma forma sem pensar no seu conforto, este homem, Louis Pasteur, entre outros, são vistos como benfeitores da humanidade inteira. Todos os processos que ele desenvolveu beneficiaram todas as civilizações, todas as nações. Nós todos conhecemos os fenômenos da pasteurização do leite, pasteurização que mata micróbios para que eles não fiquem incubados naquilo que as pessoas vão ingerir mais tarde. Então são procedimentos de um saber que podem ser catalogados como bênçãos para todos. Por isso, considerados aqui como benfeitores. Por todos os que ele salvou, se ele tivesse recebido todo o dinheiro do mundo, ainda ele estaria mal pago. Porque até agora continuam sendo salvas vidas, graças a tudo aquilo que ele se devotou, sem esperar reconhecimento. Vamos lá, Solange? Pela fidelidade ao desempenho das suas obrigações, o homem melhora a si mesmo.
E pela abnegação, o anjo aproxima-se do homem melhorado, aprimorando a vida e o mundo. E aí? Nós vimos que o quê? O homem, quando o homem ele é fiel, quando ele desempenha suas obrigações como tem que ser, ele se aprimora. Mas nós vimos que mais do que isso, quando ele lida com, quando ele é um homem abnegado, ou seja, quando ele esquece de si mesmo, o texto diz que chega até ele o anjo, que ele chama de anjo, aproxima-se do homem o anjo, não é? Do homem melhorado, ele se aproxima a esse homem melhorado e esse anjo, junto com esse homem, vai aprimorar a vida, o mundo, amparando e melhorando a vida das pessoas. Então são duas coisas muito diferentes e muito bonitas, porque ambos os trabalhos, como eu disse anteriormente, são dois trabalhos diferentes. O trabalho pela remuneração, que também dignifica o homem, mas o outro, que é o trabalho pela abnegação, esse, de uma certa maneira, sublima mais a criatura e faz com que ela se eleve. Eu me recordo, Solange, de um trecho do capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos estudando nas nossas palestras na Sociedade Bezerra de Menezes, que eu convido você, inclusive, se quiser assisti-las ao vivo. Elas acontecem às noites de segunda e quinta-feira, transmitidas pelo youtube.com/TV Alvorada Espírita, canal 2, é o nosso endereço no YouTube, é o nosso canal 2 que transmite as palestras ao vivo, os estudos ao vivo. Nessa segunda e quinta nós falamos do Evangelho, enquanto que na quarta-feira a gente estuda ao vivo, à noite às 20 horas, a gente estuda o Livro dos Espíritos. Estamos estudando o capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito. E neste capítulo 7º, a última parte deste capítulo, trata, como o subtítulo diz, de uma coisa referente a isto que nós estamos vendo Emmanuel dizer. Jesus se manifesta em determinado momento e agradece a Deus ter ocultado os mistérios aos doutos e aos prudentes, mas de ter revelado estas coisas do céu aos simples e aos humildes de coração. Ou seja, os homens arrogantes, intelectuais, ou mesmo que querem explicações e querem devassar com a sua capacidade, estes têm dificuldade de penetrar os mistérios do universo de uma forma simples, de uma forma fácil. Eles precisam raciocinar e provar e provar. Então Jesus diz que ele agradece a Deus ter ocultado as verdades do céu, dos doutos e prudentes, mas de ter facilmente revelado essas mesmas verdades aos simples e aos humildes de coração. E lá, no capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo, você verá a última parte com o subtítulo Missão do Homem Inteligente na Terra. Olha só que interessante. Por quê? Geralmente os homens inteligentes, eles querem ficar famosos, eles querem usar o seu cabedal de cultura, de potencial intelectual para saírem na televisão, para serem enaltecidos, aplaudidos, reconhecidos. Porém, nós encontramos que a missão do homem inteligente na Terra está colocada como última parte do capítulo que fala da pobreza de espírito, que obviamente não pode ser aquela de querer enaltecimento pessoal nem aplauso. Compreender o que significa a inteligência a serviço de algo que possa ser maior do que o próprio inteligente é justamente ter uma noção do que é você como filho de Deus. Qual é a sua função no mundo físico? Independentemente de você poder conquistar recursos para ter uma vida razoável, confortável, criar a sua família, a missão do homem inteligente que está lá no capítulo 7º do Evangelho é consentânea com tudo isso que Emmanuel está falando lá e que aqui está falando também. Vamos ver estas explicações quase que no mesmo patamar. Emmanuel aqui no Pensamento e Vida e o Evangelho lá falando sobre esta diferenciação de foco. A inteligência não é um instrumento
para que nós possamos suplantar os nossos semelhantes e deixá-los na rabeira dos avanços. Ao contrário, ela é uma ferramenta através da qual o anjo, ao perceber a abnegação, ele se aproxima do homem, para que, vendo esses valores, possa transformá-lo naquele que, simples e humilde de coração, é ferramenta das descobertas, dos avanços, da compreensão dos mistérios para diminuir as dificuldades dos semelhantes. Por isso que o anjo está aqui. O anjo aqui, considerando a fala de Emmanuel, uma fala simbólica, são os espíritos superiores, as almas muito elevadas, aquelas que estão velando pelo avanço das pessoas. Me diz uma coisa, você que está assistindo, e você, Solange, se você tem um segredo que você sabe, você descobriu uma coisa que vai ajudar uma comunidade inteira, mas só que você vai ter que ir embora, você não vai poder ficar lá para fazer isso, você tem que deixar isso daqui na mão de alguém. Você vai deixar isso na mão de quem? Você sabe que aquela é uma fórmula que pode salvar a vida de toda a comunidade que eventualmente ficar doente, ou que tiver um problema físico, que é muito comum naquela situação. Existe a tal anemia falciforme, uma anemia produzida por um defeito dos glóbulos vermelhos no sangue. Então você descobriu uma fórmula para acabar com a anemia falciforme, mas você não vai poder nem fabricá-la, nem vai poder aplicá-la, porque você está no fim da vida, você está morrendo, você não quer, você queria, mas não pode. Você tem que deixar para alguma pessoa. Aí você tem duas pessoas da sua confiança. Uma pessoa não é lá tão inteligente, tão grandiosa, mas ela é muito dedicada aos outros. Ela é muito entregue, ela se preocupa com a dor dos bichinhos, das plantas, das pessoas, ela quer ajudar a humanidade, só que ela não é tão iluminada intelectualmente. A outra não, a outra é um gênio, é uma pessoa muito sábia, uma pessoa muito competente, mas é dinheirista. Ela pensa sempre no lucro, ela pensa sempre como que ela vai ficar mais rica. Se você fosse este homem que tem esse mistério na sua mão, você deixaria isso para quem? Para qual dos dois? Para o rico? Para o inteligente? Que vai pegar aquilo e falar assim, joia, agora eu vou ficar rico com essa fórmula. Vou cobrar os tubos, começar a dar só para os ricos. E aí os pobres que se virem. Aliás, é bom que pobre morra, porque assim vai sobrar mais dinheiro para os ricos. Ou você vai entregar aquilo para aquele humilde, e você explica para ele tudo como fazer, e fala, ai meu Deus, que maravilha. Vou começar a espalhar isso lá na periferia. Vou levar sem que ninguém fique sabendo, vou dar o remedinho. Toma assim, você vai sarar disso. Para quem que você daria? Hein? Essa é a missão do anjo. Fazer com que aquele conteúdo possa beneficiar o maior número. E é claro que se não tiver ninguém, eles vão ter que procurar o menos pior. O menos dinheirista, mas ainda assim aquilo vai poder bloquear o andamento desse benefício. Mas se você descobre que entre toda aquela comunidade tem alguém que, sendo simples e humilde, é dedicado ao outro, não vai pensar nunca em deixar alguém morrer sem o remédio, não pode ser você que vai aplicar, mas você deixa alguém que representa esse mesmo idealismo que você teve ao descobrir a fórmula. Não é mesmo? É assim que funciona. E é exatamente o que o Emmanuel está dizendo para nós. Quer falar mais alguma coisa, Solange? Não, é isso mesmo. Está muito bem colocado. Eu acho que é bem dentro do que você está dizendo mesmo. Vamos então. Vamos em frente? Vamos lá. Vamos lá. Nas atividades que transcendem o quadro de serviços remuneráveis na Terra, fruto das almas que ultrapassaram o impulso de preservação do próprio conforto, descem os reflexos mentais das inteligências celestes que operam por amor nas linhas da benemerência oculta, linhas em que encontramos os braços eternos do divino incognoscível que é Deus. Olha só que parágrafo explicador tão profundamente dessa sequência. Pode deixar o texto na tela. Nas atividades que vão além desse quadro de serviços pagos que os homens desenvolvem no mundo como profissões, fruto
das almas que ultrapassaram o impulso de preservação do próprio conforto? Então, naquilo que os homens fazem, que vai além, vai acima, está adiante daqueles que só pensam em se beneficiar com pagamentos, nessas atividades que vão além, aí o que acontece? Descem os reflexos mentais, as forças mentais das inteligências celestes que trabalham por amor nas linhas da benemerência oculta. Linhas em que encontramos os braços eternos deste que nós chamamos de Deus. Você acha que Deus está interessado em salário? Ele trabalha por interesse? Ou ele faz tudo gratuitamente pelo amor que ele tem pelos seus filhos? Então, os espíritos, essas inteligências celestes, que difundem essas mesmas grandezas, procuram pessoas que vão além do impulso de preservar o seu próprio conforto, que sabem passar a noite em claro se for necessário, que sabem ficar sem comer se isso for algo importante para que outros acabem recebendo as bênçãos. E é através destes que essas inteligências, elas por amor transmitem essa benemerência oculta, esta coisa que vem do céu para o benefício da maior parte dos que estão na terra. Nessa província moral do devotamento sem limites, em que surpreendemos todos os corações humanos consagrados ao serviço espontâneo do bem, nem sempre respira o gênio, por vezes onerado de angústia pela soma dos reflexos infelizes que carrega consigo desde o passado distante. Vamos traduzir o que ele disse aí. Vamos traduzir, porque é uma fala meio embolada. Então ele está dizendo: neste campo moral, que significa o devotamento sem limites, não por causa do dinheiro, não por causa da fama, não por causa da eleição, não por causa dessas coisas, em que surpreendemos, em que nós encontramos muitos corações humanos que se consagram ao serviço espontâneo do bem, o chamado serviço voluntário. Nesses indivíduos, nós provavelmente, talvez, não encontraremos um indivíduo genial, alguém que está assim, tirando o coelho da cartola. Por quê? Porque a maior parte, essas pessoas também estão fazendo o quê? Estão carregando o fardo de angústia por aquilo que eles já fizeram no passado, de erros, de equívocos, que eles carregam com eles de outras vidas. Nós não vamos talvez encontrar os gênios, mas nós vamos identificar quem? Identificamos facilmente os altos sacerdotes de todas as religiões, os admiráveis artistas de todas as pátrias, os nobres inventores de todos os climas, os artífices, os obreiros iluminados de todos os povos e as grandes mães, tantas vezes esquecidas e sofredoras de todas as latitudes. Vejam que aí vocês têm em toda parte espíritos que se submetem a uma ação em favor de outro. Artistas, pesquisadores, homens públicos, sacerdotes, religiosos, portanto, não porque vestem uma roupa sacerdotal ou porque fizeram um curso qualquer em algum seminário teológico, não, mas porque têm uma noção dessas forças sublimes e se devotam a elas de maneira espontânea. Nós vamos ter esses sacerdotes, esses artistas em todos os países. Essas almas com uma visão positiva adiante, buscando a melhoria do ambiente em que eles estão vivendo. E também chegando aos níveis mais comuns do populacho, porque nem todo mundo é artista, nem todo mundo é alto sacerdote, nem todo mundo é um gênio, nem todo mundo é um grande cientista, mas também o povo simples, também o homem humilde, o trabalhador da família, aquele que está vencendo sua dor física
para enfrentar as adversidades e pensar no bem-estar dos outros. A mulher que aguenta um filho drogado, a mulher que aguenta um filho com deficiência, a mulher que aguenta um filho rebelde e o ama, apesar dos erros que ele comete. Estas mães abnegadas, como ele disse aqui, tantas vezes esquecidas e sofredoras de todas as latitudes do mundo, são criaturas que estão neste enquadramento. E por fim, Solange, vamos ver como ele termina magistralmente este capítulo. Por todos esses, a espiritualidade superior desce gradativamente à esfera humana, sem qualquer ligação com o pagamento da popularidade e do ouro, porque é aí, pelo completo desprendimento de si mesma, no auxílio aos outros, que a alma vive o apostolado sublime da renúncia santificante, atraindo o pensamento divino para o aperfeiçoamento e a ascensão da humanidade. Resumindo então, nós vemos o quê? Nós vemos que a profissão é muito importante para desenvolver as rotinas da disciplina e do dever. Mas a abnegação é a única coisa que de verdade coloca qualquer profissional numa esfera superior na elevação de valores no espírito. É através da abnegação, mesmo que a pessoa não tenha qualidades técnicas para exercer uma profissão qualquer, ela não aprendeu, ela não se desenvolveu intelectualmente, ainda assim a abnegação pode sublimá-la de tal forma que através desta pessoa o céu desce e se espalha através dela pelas atitudes generosas para todos os que estão à sua volta, beneficiando a todos eles. Você pode não ser o oceano, mas se você aceitar ser a fonte, aquela que brota da lama, da terra, da areia, que não faz barulho nenhum, que ninguém nota, mesmo sendo somente isto, você haverá de descedentar milhares e milhares de criaturas que morreriam de sede se você não fizesse isso. Tá bem? É isso aí, muito bonito, né? A gente vê que quando a gente deixa de lado os nossos interesses pessoais e a gente trabalha com devotamento, com essa abnegação, nós nos tornamos canais dessa espiritualidade superior que nos apoia, porque a gente está esquecendo de nós mesmos e difundindo coisas boas para as pessoas. E isso é muito importante. Muito bonito esse capítulo de Emmanuel. Esperamos que vocês possam estar conosco no próximo capítulo, no próximo programa Alegria de Viver, porque o nosso tempo já está esgotado. É isso aí. E você é agente do bem. Pense em todas as coisas que você pode fazer além do que já está fazendo e faça Deus tornar-se um perfume que se espalha por onde você passa. Muita paz. Nos vemos até lá. Tchau. Tchau.